Mais questões para vocês aqui no canal Historiografando e hoje nós equiparamos e finalizamos também as nossas postagens de resoluções de questões. O bloco de hoje versará com as questões em relação ao último assunto, que é justamente os governos das mudanças. Assunto pequeno, não tem muito como enrolar com tantas questões e quero dizer para vocês que foi o máximo de questões que a gente conseguiu trazer para vocês. Questões bem feitas, questões que têm tendência a cair. Não é aquele tipo de questão, não é desvalorizando nem minimizando nenhuma questão, gente. Mas tem questão que não cabe, né? Perguntando qual foi o ano do início do governo das mudanças, isso não cai em prova. A banca FGV, cara, não vai cobrar sim, diga-se de passagem. Vê aí, dá uma olhada nas provas que foram realizadas agora, sábado e domingo, para o concurso da Polícia Civil do Estado. Você terá uma dimensão o quanto será tão complicada essa banca FGV. Tudo bem, gente? Vamos deixar de conversa? Vem cá para a tela comigo. Olha só, pessoal. Primeira questão diz o seguinte, ó, vamos resolver aqui comigo. Primeiramente, vamos ler, pare o vídeo, tente você resolver com seus próprios conhecimentos, tá bom? De acordo com o texto a seguir, resolva as próximas questões referentes ao tema. Os governos das mudanças marcaram no cenário pós-ditadura a ascensão de uma classe governamental. Esse governo começa em 1987 com a vitória de Tasso Gereissati e se estende até 1994, quando se elegeu novamente governador do estado. Entre esses dois mandatos, em 1990, Gereissati elegeu seu sucessor Ciro Gomes, dando continuidade ao projeto de mudanças projetado desde a campanha de 1986. Primeiramente, vem para cá comigo para o monitor novamente, para a gente conversar um pouco olho a olho, gente, ó. O governo das mudanças, ele começou justamente pós o que nós conhecemos por ditadura militar. Começou justamente ali com a abertura política, a partir de 1985. E você que está estudando, você que está vendo isso direitinho, levando a sério os estudos na disciplina de História, como qualquer outra disciplina, sabe muito bem que o governo das mudanças, ele ainda concorreu com a antiga ordem, digamos, oligárquica dos coronéis, ainda no regime ditatorial. Quer ver só? Você vê isso comigo? Vem cá. Olha aqui, pessoal, ó. É uma característica desse governo no estado do Ceará, exceto. Então eu quero aqui o quesito exceto, ou seja, o quesito que não faz parte dessa característica. Deixa eu só baixar aqui o quadro para vocês, ó. Acho que eu baixei demais, né? Baixei demais, voltando. Opa, não, peraí, professor, você subiu demais. É mais embaixo o negócio. Puxei demais, só um segundinho, tá, pessoal? Agora sim, enquadrou perfeitamente, né? Ó, questão 23, ó. Questão 23 diz o seguinte, ó. Exceto, eu quero a exceção do que não pode, né, ser caracterizado como então chamado governo das mudanças no estado do Ceará. A letra A vem falar o seguinte, ó. O governo de Ciro Gomes deu continuidade ao projeto de mudanças que visava a modernização do estado do Ceará através do estilo de governo autoritário, mais carismático. É verdade, pessoal. Ele teve essa característica ainda herdada do seu antecessor, Gereissati, onde ele era autoritário. Quem? Ciro Gomes, aqui, ó. Mais carismático. Isso aqui está correto, então não é o nosso quesito aqui em tese procurado, que nós queremos a incorreção. Letra B. A proposta do governo Gereissati em seu primeiro mandato, iniciado em 87 a 90, fundamentou-se na quebra da estrutura de poderes de grupos clientelistas, porém ocorreu o fortalecimento do capitalismo que beneficiou a pequena burguesia. Verdade também, pessoal. Ele quer quebrar com essa estrutura de quem? Dos poderes de oposição. De quem era esse poder de oposição? Eram os coronéis, com as suas práticas clientelistas. Porém, o fortalecimento do capitalismo beneficiou a pequena burguesia, que justamente era aquela burguesia que detinha o poder, digamos assim, da industrialização dentro do estado do Ceará. Letra C. Vamos pegar aqui novamente, letra C. Uma forte característica desses governos foi de implementar no Ceará um projeto de modernização, visando fortalecer setores como de turismo, fechado, construindo uma visão distanciada do atraso e da miséria. Verdade, pessoal. O turismo era o forte e construindo essa visão distanciada do atraso e da miséria que existia lá nos períodos ditatoriais. Ok, pessoal? Até agora nós não temos ainda o gabarito da nossa questão aqui. Letra C. Já foi análise, só apagar aqui o quadro, né? Ficou aqui tudo junto, ficou aqui meio que embaçado. Vamos lá agora. Estamos na letra D. Com a derrota dos coronéis, o Ceará envereda por uma nova fase, que também seria conflituosa entre Tasso e outros grupos políticos que se manifestaram insatisfeitos com o governo do jovem empresário. Verdade, pura verdade isso, tá bom? Letra E. No Ceará, os empresários se mostraram satisfeitos com os governos militares.
Gente, satisfeito não posso falar isso não, viu? Os empresários, eles fizeram oposição. Aqui nas própria questão a gente viu agora há pouco que o empresariado, no caso aqui a figura dos dois jovens políticos do Ceará, o Tasso Gereissati e o Ciro, eles quebraram com o quê? Com a estrutura dos grupos clientelistas, que isso era prática justamente de quem? Isso era prática dos governos dentro do estado do Ceará, dos governos conhecidos como os coronéis. Então no Ceará, os empresários mostraram satisfeitos com os governos militares errado. Então esse aqui é o nosso gabarito, é o gabarito da nossa questão. Os empresários, eles mostraram insatisfeitos com os governos militares do estado do Ceará. Show de bola, pessoal! Gabaritamos aqui a primeira questão bem tranquila, né, gente? Achou tranquila? Achou fácil? Pois é, questão boa, não é uma questão de se assustar com ela não, viu? Questão bem tranquila. Olha a 24ª questão, deixa eu só apagar aqui para não confundir, ó. 24ª questão eu só trouxe até D, gente, para se encaixar aqui na tela, viu? Bora ler. Sobre os governos das mudanças no estado do Ceará, assinalar o único quesito correto. Dessa vez eu quero o quesito correto. Durante os governos das mudanças, as políticas públicas foram retomadas. Letra B. Não há de se falar em conflito entre Tasso Gereissati e alguns setores da sociedade. Letra C. Durante seus anos de governo, Tasso não fez aliança com membros do antigo grupo dos coronéis. Letra D. A ascensão dos jovens empresários, né, no caso aqui Tasso e Ciro, se deu devido à crise da hegemonia das elites tradicionais. Gente, questão muito boa. Essa talvez é uma questão top, quase certeza de se cair um tópico desse aqui na sua prova, viu? Sabe por quê? Porque veja só, eu vou aqui pegar aqui a caneta agora, que aqui dá para rabiscar. Olha só, gente, ó. Vou começar pela letra E. Ó. A ascensão dos jovens empresários se deu devido à crise da hegemonia das elites tradicionais. Isso aqui é verdade. Aqui está corretíssimo. A crise da hegemonia era justamente o quê? A crise que houve entre os governos militares aqui dentro do estado do Ceará para assumir o poder. A gente viu isso aqui bem definido, bem direitinho lá nos nossos encontros. E você deve estar prestando atenção agora que houve essa crise de hegemonia, essa crise de desentendimento, falando assim para o popular, das elites tradicionais. Por isso que, digamos assim, o período militar ele ficou desgastado a partir dos anos 70 aqui dentro do nosso estado. Então até aqui está correto, letra C, letra D, tá? Não é o nosso gabarito. Por quê? Não é o gabarito, porque eu quero o quesito, olha, eu quero o quesito correto. Olha só, então já tem o gabarito, letra D, né, pessoal? Eu pensei que eu queria o incorreto. É o único quesito correto. Letra C. Durante seus anos do governo, Tasso não fez aliança com membros do antigo grupo dos coronéis. Gente, isso aqui tá errado. Tasso fez sim, gente. Isso aqui é soa um pouco assim. Oxê, professor, como? O cara rompeu com as práticas clientelistas dos coronéis antes dele. Ele quebrou com as amarras coronelistas e agora ele veio fazer aliança com os membros do antigo grupo dos coronéis. Isso é política, gente. Entenda, isso é política e é preciso você entender isso. Show? Então isso aqui está errado. Letra C, o quesito C está errado. Letra B. Não há de se falar em conflito entre Tasso Gereissati e alguns setores? Há sim de se falar. Muito conflituoso, justamente porque Tasso ele não fez o que vinha prometendo, como muitos outros também prometeram e não fizeram aqui dentro do estado do Ceará. Durante o governo das mudanças, as políticas públicas foram retomadas? Errado, gente. As políticas públicas nunca foram ideias que eles queriam realmente efetivá-las. Cuidado com isso, tá? É o governo da abertura política, é o governo das mudanças, como o nome já diz, e esse nome ele influi um pouco você aí para o caminho errado. O governo das mudanças, cuidado, das mudanças, novamente repito para vocês, mas não foi o desejo de nenhum dos dois, nem de Tasso, nem de Ciro Gomes, retomar o projeto assim social, o projeto aqui chamado de retomada de quê? Das políticas públicas. Show de bola, pessoal? Então, cuidado com isso. Tomara que você tenha acertado essas questões boas, não são questões difíceis, são questões que, se você estuda, você consegue sim pegar, consegue sim reter essa informação e levar para a prova e tirar, ó, de letra. Contem sempre com o professor Adriano, canal Historiografando de você, rumo à aprovação. Força, guerreiro! Valeu, galera!